Então, nós vamos agora para a aula de mecânica técnica, né? MECTEC, que a gente chama aqui. E a aula 2, né? Daqui do slide do professor mestre Luiz Eduardo Miranda. Vocês podem ver isso aí, está disponível na internet, certo? É do Instituto Federal de Educação, né? O IF São Paulo, certo? Segunda aula aqui de mecânica dos fluidos. É a propriedade dos fluidos, tá? O que a gente vai ver aqui? Massa específica, peso específico relativo. Então, aqui é uma fórmula, aqui é outra, e aqui já é outra, tá certo? Para vocês compreenderem aqui, aqui nós temos o alfabeto grego, né? O alfa, o beta, o gama, o delta, e assim vai, né? Só para vocês, quando a gente for fazer alguma incógnita, né? A gente usa normalmente o alfabeto grego, para facilitar, né? Os mais utilizados aqui, ó. Alfa, beta, gama, delta, aí tem esse aqui, ó, teta, tem esse aqui, iota, tem o lambda, tem esse aqui, o mi, tem esse aqui também, o pi, tem o tau, o sigma, né? São os mais utilizados, né? O ômega também ainda dá para utilizar, os mais utilizados são esses, tá? Bom, só para a gente entender aqui, as propriedades dos fluidos. Algumas propriedades são fundamentais para a análise de um fluido e representam a base para o estudo da mecânica dos fluidos. Essas propriedades são específicas para cada substância, certo? Então, existe a propriedade do fluido específica para cada substância. Cada substância tem a sua, certo? E elas são muito importantes para uma correta avaliação dos problemas encontrados comumente na indústria. Diante dessas propriedades, a gente cita aqui, ó, as três, que são a massa específica, o peso específico e o peso específico relativo. São esses três aí, tá bom? A massa específica, se você já puder tirar o print, já tira agora o print aí, tá? Vou deixar aqui vocês tirando o print. E aí? Foi? Foi. Vamos lá. O que é a massa específica? A massa específica, ela é a relação entre a massa e o volume, certo? Isso é a massa específica. Esse aqui, ó. Esse pezinho aqui, quando a gente volta para cá, a gente vê esse pezinho aqui, ó. É o ρ, né? Ok? O ρ vai ser igual a massa sobre o volume. Nada demais, fácil, dá para entender, né? O que é isso? A massa específica ela pode ser quantificada através da aplicação dessa seguinte equação. Ρ é a massa específica, M é a massa da substância e V é o volume ocupado por ela, né? No sistema internacional, massa em quilograma e volume em metro cúbico. Então, a unidade da massa específica, do ρ, era dada em quilograma por metro cúbico. Tranquilo? Já tiraram o print, né? Vamos para o peso específico. O peso, todo mundo sabe que peso é o quê? Massa vezes gravidade. Não é verdade? Peso é massa vezes gravidade. Então, nós temos aqui, ó, peso específico nada mais é do que a relação entre o peso e o volume. O peso de um fluido e o volume. Certo? Então, o peso dividido pelo volume dá o peso específico. Lembrando que o peso é massa vezes gravidade. Entenderam? Massa vezes gravidade. Ok? Tranquilo até aí? Agora, se você for analisar aqui, ó, a gente pode dizer que o peso específico também é a massa específica vezes a gravidade. Todo mundo está compreendendo até aí ou não? Onde
O Yzinho aqui é o peso específico, o W é o peso do fluido, o G representa a gravidade, né? Então a gente tem o peso é dado em Newton, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, e o peso específico ele é dado em Newton por metro quadrado. Ok até aí? Tranquilo ou não? Ou tá complicado de entender? Tá tranquilo, pessoal? Alô? Tá, mais ou menos. Pronto. Vou já mostrar mais fácil essa parte aqui, né? O que é preciso saber é que o peso específico, ele é massa vezes gravidade sobre volume, ou então massa específica vezes gravidade. Ok? São essas duas formulazinhas aqui. Só para entender. Por que que é isso e isso? Porque massa sobre volume, voltando aqui, ó, massa sobre volume, dá igual a massa específica. Por isso que eu troquei esses dois aqui por esse. E multipliquei pelo mesmo G, ó. Por isso que dá a mesma coisa. Ok? E por último, nós temos o peso relativo. Peso específico relativo. Que é o quê? É a relação entre o peso específico, que a gente viu na fórmula passada, né, nessa fórmula aqui, é a relação entre esse peso específico aqui e o peso específico da água, né? Ó, é o peso dividido pelo peso específico da água, H2O, tá vendo? Em condições normais da atmosfera padrão, o peso específico da água é 10.000 newtons por metro cúbico, certo? 10.000 newtons por metro cúbico. Então, você vai pegar esse valor aqui e dividir sempre por 10.000. Ok? Aí ele não tem unidades, né? Ele é adimensional, né? Adimensional. Aí aqui eu tenho, olha só. Eu já tenho algumas, né? Ó. A propriedade aqui. A massa específica da água é 1.000. Da água do mar é 1.025. Do benzeno, 879. Já tem algumas aqui, ó, tá vendo? Tire o print aí disso aqui, por gentileza. Aqui é o peso específico, aqui é o peso específico relativo, tá vendo? Que é 10.000 dividido por 1.000, que dá 1, tá vendo? Sendo da água, né? Vamos levar em consideração aqui. Ok? Tiraram o print? Vamos para a próxima. Para a gente entender aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Python aqui, porque tá difícil de abrir esse Python hoje. Abriu. Deixa eu tirar esse print aqui. Coisa rápida aqui, tá, gente? Só para a gente poder compreender o que eu quero fazer aqui. Vou dar uma canceladazinha aqui. E vou compartilhar esse daqui, que é o print do Paint. Justamente para facilitar aqui a nossa vida. Olha para cá e a gente já sabe que nós temos algumas fórmulas, não é isso? Quais são as fórmulas? Primeira fórmula da massa. Massa específica. Como é que eu calculo a massa específica? Rho, vou botar um pezinho aqui, é igual a quê? Massa sobre volume. Tranquilo? Massa sobre volume. Essa é a massa específica. Quando eu vou para o peso específico, como é que eu faço? Peso específico. Tem um Y e botei. Que pode ser por duas fórmulas. Essa fórmula aqui, vezes a gravidade, né? Esse P aqui é o Rho, esse aqui, né? Tá certo? É o mesmo. Pode ser também eu fazendo massa vezes gravidade dividido pelo volume, que é a mesma coisa. Tranquilo até aí?
E o peso específico relativo, eu vou ter aqui, ó, peso específico relativo é igual ao peso específico dividido pelo peso específico, aí é do H2, opa, 2, ó, eita, que nó da besta. Deu para entender mais ou menos aqui? Vou voltar. Tranquilo? Né? Todo mundo tá vendo aí? Beleza, vamos só continuar aqui agora fazendo o exercício, tá? Sabendo que eu tenho aqui 1.500 quilos de massa, eu tenho 1.500 quilos de massa. Então, vou aumentar esse. Agora ficou mais fácil. De massa, eu tenho 1.500 quilogramas, né? De massa. E eu tenho um volume que ocupa 2 metros cúbicos. É isso? Qual é agora a massa específica? Ele está perguntando, determine massa específica, peso específico e peso específico relativo. Aí deu uns dados aqui, né? Peso específico da água, né? E a gravidade, ele disse que utilizasse 10. Então ficou fácil. Eu vou fazer aqui, ó. Para calcular a massa específica. Como é que eu calculo aqui, minha gente? Rho vai ser igual a massa dividido pelo volume. Não é isso? O Rho é igual a quanto aqui, minha gente? Oi? É isso? É isso. Quilograma por metro cúbico. Difícil isso aqui de fazer? Ou é tranquilo? Digam aí. Aqui. Tranquilo. Passou a ser a massa específica, tá vendo? Massa específica. Vamos agora para a segunda parte, que ele pede aqui o peso específico, né? Aí ficou mais fácil ainda. Se eu já tenho o P, né? O Rho, eu vou só multiplicar isso aqui por 10, não é? Concordam comigo? Por que eu vou multiplicar por 10? Porque a massa específica é igual a Rho vezes a gravidade, né? Então a massa específica é igual a 750 por vezes 10. E aqui eu considerei 10, né? Aqui, ó. Certo? Então, a massa específica passou a ser 7.500. 7.500, ok. Aí a gente tem que ver. Aqui está em Newton, né? Newton por... Newton pelo quê? O que está embaixo lá? Metros cúbicos. Tranquilo? Isso aqui é a massa específica. Não. Aqui é o peso. Isso. Até aí, tranquilo também? Senhoras, senhores. Peso específico. Sim. Né? E aí, para mim ter isso aqui agora, o peso específico relativo, como é que eu faço? Peso específico relativo. Como é que eu faço aqui para ter o peso específico relativo? Vou fazer bem simples aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Só para entender facilmente. Peso específico relativo é igual ao peso específico, que eu já tenho, dividido
pelo peso específico da água, peso específico da 2O, né? Aí é simples. Peso específico relativo vai ser igual ao peso específico que já está aqui, ó, 7.500, dividido pelo peso da água, está aqui já, ó. Aqui, ó. Opa, peraí, aqui, ó. Tá bem aqui, ó. É? Então, dividido aqui por 10.000. 10.000. Né? Eu tenho aqui essa divisãozinha aqui, tem 2 zero, tem 2 zero. Eu vou ter aqui agora, para fechar, olha, meu Deus, mudei tudo aqui. Agora foi. Continuam vendo aí, né? O YR é igual a 0,75. Ah, mas aqui é 0,75 o quê? 0,75 não tem nada para colocar na frente. Beleza? Vou botar de outra cor aqui para vocês entenderem. Para vocês entenderem o que é o que aí, né? Lembrando aqui, ó, para facilitar vocês, a massa específica ela é dada em quilograma por metro cúbico, tá? A massa específica ela é dada em quilograma por metro cúbico. O peso específico ele é dado em newton por metro cúbico. E o peso específico relativo ele não é dado em nada. Não tem nada para se colocar. Fechado? Tranquilo até aí? Ou não? Senhoras e senhores? Dá para levar. Tranquilo. Fácil? Fácil ou não? Fácil demais. Sim. Não é verdade? Agora eu vou lhe perguntar, por que foi fácil? Aí você vai me dizer, professor, foi fácil, porque aqui já disse tudo, né? Aqui disse que aqui era a massa, né? Aqui diz que aqui era o volume, tá vendo? Esse aqui era o volume. E ele e ainda disse o que é que ele queria, ainda deu esses dados aqui, ó. Tem hora que não vai ter esse dado aqui não, então você vai ter que saber já, tá? Esse dado, esse outro dado aqui, ó. Tem hora que você vai ter que saber. Professor, e se não der o volume, como é que eu faço para responder essa questão? Se não tivesse dado o volume, você nem conseguiria responder, mas se desse opções para você descobrir o volume, aí você teria que fazer um cálculo para descobrir o volume, certo? Deixa eu passar aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, só um minutinho que aí vocês vão entender o que eu quero dizer. O exercício número 2. X. Novo. Não, cancelar. Ctrl Z. Ctrl C. C. Pronto. E aqui agora eu vou colocar a segunda questão. Olha a segunda questão aqui como ela é um pouquinho diferente. Deixa eu ampliar ela aqui para vocês conseguirem ler. Um reservatório cilíndrico, repare, já está dizendo que é um reservatório, vou botar aqui da cor que o menino gosta, um reservatório cilíndrico, tá vendo? Ele possui um diâmetro de base igual a 2 metros. 2 metros. A altura de 4 metros. Estão vendo?
Sabendo que o meu não está preenchido totalmente de gasolina, aí a gente vai lá para aquela tabelazinha que a gente já viu, né? Eu já pedi para vocês tirarem o print, né? Determine a massa da gasolina presente. Então, olha só o que ele quer aqui. Ele não quer massa específica, ele não quer peso específico, nem peso específico relativo. O que ele quer aqui? Exclusivamente a massa mesmo, né? Ele quer a massa. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu tenho aqui. Eu tenho um cilindro. Então, deixa eu ver se eu sei desenhar um cilindro ainda. Né? Eu tenho um cilindro. Né? O cilindro ele é assim, ó. Acho que dá para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Tá dando para entender aí? O cilindro é assim, não é assim, pessoal? Aí ele diz que possui um diâmetro de base aqui, ó. Esse diâmetro aqui, ó. De 2 metros. 2 metros. Possui uma altura. Vocês estão me compreendendo até aí? Sim. Uma altura aqui de 4 metros. Tranquilo? É o que está dizendo aqui, não é isso? Aí ele diz que está totalmente cheio. Então, se está totalmente cheio, isso quer dizer que o volume dele vai ser o resultado desse volume aqui, não é? Como é que eu calculo agora um volume? Aí eu vou ter que calcular aqui, deixa eu botar aqui em preto de novo. Vou ter que calcular o volume do cilindro. Como é que eu calculo o volume do cilindro? Vocês sabem? Oi? Nada? Alô? A gente tem que calcular a área do círculo e multiplicar pela altura, talvez? Perfeito, perfeito. A área do círculo sobre vezes a altura. Como é que eu faço a área do círculo agora? Lembram? A área de um círculo. Ó, o volume aqui do cilindro, vai ser igual a π, eu vou botar o nome π, mas vocês já entenderam que é π, né? π vezes p ao quadrado, tudo isso sobre 4. Deixa eu botar um tracinho aqui. Tudo isso sobre 4. Essa aqui é π vezes d ao quadrado sobre 4, vezes agora o quê? A altura, né? A altura H. Cilindro. Todo mundo compreendeu? O que eu fiz aqui? Isso aqui é como se fosse a fórmula para descobrir a área de um círculo, né? πd2 ao quadrado, πd2 sobre 4. Né? πd ao quadrado sobre 4. Ok? Vezes a altura. Todo mundo está compreendendo? Sim. Então vamos multiplicar aqui agora. Fica fácil. O volume aqui passou a ser π 3,1415 alguma coisa, né? Vezes P, que é 2, tá aqui, ó. P, né, diâmetro, né? 2 ao quadrado, certo? Vezes a altura, que é 4. Tudo isso aí, deixa eu botar a linhazinha aqui para ficar bonitinho, dividido por 4, que é da fórmula. Tranquilo, né? Até aí? Se eu pegar a continuação aqui, eu vou ter V igual... Faz a multiplicação aí. Quem pode fazer? Quem pode fazer? Vamos lá? Ninguém pode fazer?
Calma, apressado, tô fazendo. É o cão mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Minhas contas deu isso aqui, eu posso ter errado, viu? Tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Certinho aí, né? Pronto, beleza. Aí agora, eu já descobri o que aí? Eu não fiz nada da questão ainda. O que eu descobri aqui foi só o volume, certo? O que eu descobri aqui. Deixa eu até colocar aqui para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. O que eu descobri aqui foi somente, exclusivamente, o volume. Não é isso? Agora eu tenho o volume, né? Ele está querendo a massa. Mas ele diz, sabendo que o mesmo está totalmente preenchido com gasolina. Então, se ele diz aqui que é gasolina, aqui ele está dizendo, ó, gasolina. Eu vou lá na tabelazinha e olho gasolina, né? Gasolina, na tabela, a massa específica da gasolina é 720, tá? Massa específica da gasolina. Vou botar aqui pequeno. Gasolina, ok? É de 720. 720 o quê? Quilograma por metro cúbico. É isso? Esse é o... Esse é o rho da gasolina. Esse aqui é a massa específica da gasolina. Ok. O que que eu sei? Eu sei que rho é igual a massa, não é isso? Sobre o quê? Volume, concordam? É assim? É massa sobre volume? Ele está procurando a massa. Lembram? Eu já tenho... Ele está procurando a massa. Eu já tenho o volume e já tenho o ρ, que é a massa específica. Então, é só eu substituir aqui agora. Olha só. 720 é igual a massa sobre 12,56. Estão compreendendo até aí? Para calcular a massa agora. Isso aqui não está multiplicando, ou melhor, isso aqui não está dividindo, na verdade, não está dividindo isso aqui, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter aqui, ó, 720, para rosa, vou ter aqui 720 vezes 12,56, que é igual a massa. Estão compreendendo? Aí no cálculo aí, 12,56 vezes 720, dá quanto? É isso aí mesmo que eu estou fazendo ou eu estou doido? No meu deu 9.403,2, mas não sei se está certo, não. 9.403? 0,2. Vou fazer o cálculo aqui, que eu não fiz não. Vou fazer aqui no calculador aqui, tá? No caso, 12,56 vezes 720. É, 9.043,2. Não é isso que deu no teu? Vou apagar isso aqui. Foi. Vou apagar isso aqui e botar o certo. Chegou perto. Pois é. Pensei que eu ia acertar, mas
9.043,2, né? Quilograma. Rapaz, tá canaiado, tá rosa, bicho. Aí. Só preto. Ficou branca. Agora canaiou mais ainda. Vamos lá. 9.043,20 quilograma. É difícil, minha gente, fazer isso aqui? Falem a verdade. Tava ruim, mas parece que complicou. Não estava ruim e nem complicou. É fácil. Todo mundo dá para compreender aqui. Esse aqui é um exercício, é um dos mais complicados, né? Porque aí você vai ter que fazer o volume do cilindro para descobrir a massa, né? Mas para descobrir aqui a primeira questão, por exemplo, a massa específica, o peso específico relativo, tranquilo, não é? Sim ou não? Dá para fazer. Pronto, eu vou... A única coisa que eu não sabia aí era calcular a área do círculo. Mas aí é matemática básica. Gente, isso aí é na quinta série, viu? Quinta. Mas, de qualquer maneira, dá uma pesquisada aí na internet, vê a possibilidade de aprender a área, né? Como é que faz a área de um quadrado? Lado vezes lado. Né? A área de um retângulo. Não, só que eu não sei a do círculo mesmo. A área do... Não, agora já sabe, né? Pi vezes d ao quadrado sobre 4. Agora tá fácil. Isso aí é a área do círculo, tá? Tranquilo? Eu vou parar de gravar e aí qualquer dúvida a gente tira aqui só nos nossos bastidores. Valeu!